Olá, boa noite. Vamos então dar início à nossa aula de Tecnologia da Informação aplicada à Logística, referente ao dia 23/8, e nós vamos então, eu vou dar continuidade à questão da indústria 4.0, que é o assunto que nós estamos iniciando, né? Como eu expliquei para vocês na semana passada, eu fiz um pouco invertida a aula, né? Coloquei primeiro um conteúdo, um vídeo, alguma abordagem falando sobre esse assunto, para depois a gente conversar propriamente do conteúdo, né? Geralmente eu faço sempre o conteúdo, né? Os slides, as aulas aqui, e posteriormente coloco algum vídeo relacionado, alguma coisa assim, mas dessa vez eu fiz ao contrário. Então, eu coloquei um vídeo falando sobre a indústria 4.0, sobre tudo que envolve, né, essa questão da indústria 4.0, e agora nós vamos conversar um pouquinho sobre ela. O que é interessante salientar, né, é que se nós formos nos aprofundar na indústria 4.0, nós precisaríamos de todos os conteúdos, de todo o tempo, né, de todas as aulas só para falar disso, né? É um tema extenso, é um tema curioso, interessante, que explica muito, né, da atual situação em que nós estamos em relação à tecnologia, à informação, à automação. Então a gente vai procurar fazer de uma forma que fique bem claro isso, que a gente possa entender até que ponto nós estamos inseridos aí nessa indústria 4.0. Então, indústria 4.0? Inteligência artificial, robótica, nuvem e internet das coisas. Termos que há alguns anos não eram nada conhecidos e não são tantos anos atrás assim, né? Assim, vamos falar assim, uma década atrás, vai um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim. Hoje já fazem parte do cotidiano de todos nós. São tecnologias que fazem parte de um conceito bem familiar no setor industrial, a indústria 4.0, né? 4.0, né? 4.0, batizada também de quarta revolução industrial, né? Vocês que são alunos do terceiro módulo de logística, no curso de administração a gente aprofunda um pouquinho mais a questão das teorias da administração e a gente fala um pouquinho mais, consequentemente, da primeira revolução, segunda revolução, enfim. E na matéria de logística a gente cita essas revoluções, né, que foram importantes, e essa aí a indústria 4.0 que nós estamos vivendo hoje aqui, né, às beiras da quinta revolução, né, que, enfim, então estamos aí dentro da quarta revolução industrial. Esse fenômeno está mudando em grande escala a automação e troca de dados, bem como as etapas de produção e os modelos de negócios por meio de uso de máquinas e computadores. Então, qual que é o ponto central da indústria 4.0? Na 3.0 já existia a presença do computador de uma forma assim para agilizar cálculos, agilizar alguma análise de dados, de alguns dados, algumas situações. Porém, na indústria 4.0, né, na revolução, essa quarta revolução industrial, da qual nós somos agentes, é que o computador realmente demonstra aí o seu potencial através não só da velocidade dos processamentos, né, da capacidade de armazenamento, mas sobretudo por causa da internet, né, do acesso, da comunicação, da integração dos conteúdos, dos resultados, como por exemplo a questão da nuvem aí, né, que nós vamos falar aí já na sequência. Então, inovação, eficiência e customização são as palavras-chave para definir o conceito de indústria 4.0. Inovação, né? Situações inusitadas que surgem aí da ligação, do agrupamento dessas tecnologias, né? A eficiência, ou seja, dados
dados coletados e transformados e manuseados, manipulados de uma forma mais correta, mais garantida. E a customização, ou seja, utilizar um mesmo banco de dados, um mesmo grupo de informações para diversas atividades diferentes, né? Essas são as palavras-chave, né? A indústria 4.0 tem impacto significativo na produtividade, pois aumenta a eficiência do uso de recursos e do desenvolvimento de produtos em larga escala, além de propiciar a integração do Brasil em cadeias globais de valor. Então, o que significa? Toda essa tecnologia, toda essa facilidade, toda essa customização, ela influencia diretamente a produtividade. Em que sentido? No sentido de fazer com que tudo seja muito mais eficiente, com que o reaproveitamento de materiais, encurtar processos de produção, de fabricação, encurtar tempo de uso de hora-máquina, hora-homem, tudo isso influencia, né? E a gente sabe, todos nós sabemos, que o que faz a empresa se diferenciar no mercado é a questão da diminuição do custo para gerar o produto, porque aí torna o produto permite com que o produto seja mais competitivo no mercado de trabalho, né? Então, essa indústria 4.0, quando bem aplicada, bem trabalhada, a industrialização, ela permite com que esses custos sejam reduzidos e que isso se reflita lá no preço final do produto, né? Na forma de distribuir, na forma de vender, na participação da empresa no mercado onde ela participa, trabalha, né? Está presente. Além disso, implicará em transformações na gestão empresarial, principalmente em dois aspectos. O primeiro está relacionado à estratégia para implementar tecnologia, com a cooperação entre as áreas de tecnologia, TI, e as de produção. Então, essa indústria 4.0, ela influencia, né, essa evolução, ela influencia na forma como gerenciar as questões de produção, as questões de ambiente de trabalho, ambiente de tecnologia. Então existe um envolvimento muito maior das áreas de tecnologia da informação com as áreas mais conhecidas como chão de fábrica, de produção, porque estão interligadas, estão relacionadas, né? Uma cooperando, ou seja, a TI, mais propriamente, cooperando para a eficiência, o desenvolvimento e a melhoria na capacidade de produção, né? Então, o que seria então essa indústria 4.0? A indústria 4.0 é um conceito que representa a automação industrial e a integração de diferentes tecnologias como inteligência artificial, robótica, internet das coisas, computação em nuvem, com o objetivo de promover a digitalização das atividades industriais, melhorando os processos e aumentando a produtividade. Então, a indústria 4.0 é esse conceito que representa essa automação, ou seja, fazendo com que esses componentes, inteligência artificial, junto com robótica, com a internet, que nós falamos no comecinho aí, né, com a possibilidade de o mesmo arquivo ficar disposto em um único lugar e ser usado por todas as unidades de uma empresa no mundo inteiro, né? Todas essas situações, né, elas permitem então que essas questões digitalizadas, né, computadorizadas, sistematizadas, elas permitem esse melhora, esse processo muito mais enxuto, muito mais automatizado e como nós falamos aí no slide anterior, nos slides anteriores, a questão da padronização, né? O mesmo arquivo, os mesmos parâmetros que se utiliza num produto
de uma empresa que trabalha aqui em Pederneiras, ele pode ser utilizado de uma empresa, de uma filial lá em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Paraguai, enfim, onde for necessário, né? E quais são as principais tecnologias da indústria 4.0? A incorporação da robótica avançada, dos sistemas de conexão máquina, da internet das coisas e dos sensores e autuadores utilizados como equipamento, que possibilita que máquinas conversem ao longo das operações industriais. Então, o que é isso aí? Essa robótica, né? A gente sabe que a robótica ela foi desenvolvida de uma forma mecânica, a princípio, né? Assim, algo assim que tinha lá uma questão, se você pensava assim, um robô, né? Um robô, você já imaginava algo que tinha lá os seus movimentos controlados por um computador, né? Mas assim de forma mecânica, realizando uma atividade com precisão, tal, mas com braços mecânicos, com componentes mecânicos, né? E isso foi evoluindo e com a chegada da internet, que permite essa integração, essa globalização, aí começou a surgir começou-se a trabalhar mais a questão dos sensores e atuadores, né? Ou seja, é uma situação que ainda existe, a questão mecânica, mecatrônica, né? Vamos falar assim, mas muitas coisas são guiadas hoje, são controladas por sensores, né? Sensores que possuem lá leitores, né, de situações, faz a leitura, transmite via internet das coisas muito rapidamente para o sistema que toma lá a providência necessária, né? Se nós formos entrarmos em exemplos disso, nós temos aí muito, né? Temos os caminhões aí que trabalham em lugares extremamente perigosos. Na China, por exemplo, eu estava vendo esses dias atrás, uma empresa que utiliza caminhões para fazer transporte em lugares muito perigosos, assim, para o ser humano estar em condições muito ruins. Esses caminhões eles não possuem motorista, eles são guiados, né? São controlados, dirigidos, né? Por esses sensores e atuadores aí que enviam sinais, uma central lá que faz o controle, né? A central determina o que deve ser feito e essa troca essa conversa, né, como está aí no texto, permite que não ocorram assim acidentes ou coisas desse tipo, né, que possam dar prejuízo aí, enfim. Então, é essa tecnologia que tem essa preocupação da robótica avançada, né, que é isso que eu estou falando, com a internet conectando e com os sensores, sem a necessidade de um ser humano estar ali ele medindo automaticamente, né, comparando e realizando essas situações, né? E aí isso pode permitir a geração de informações, então isso é um outro dado importante. Além de toda essa eficiência que nós estamos falando, além de tudo isso, ainda existe a questão da informação, né? O desenvolvimento, essa conexão, ela não facilita simplesmente um movimento remoto, a automação. Ela também gera informação, gera dados, né? Essa conexão, essa conversa entre esses diversos sistemas gera dados esses que podem ser usados para desenvolvimento de novos produtos, para novos projetos de produção e etc. Então, são exemplos de tecnologia utilizada na indústria 4.0. Inteligência artificial. A aplicação da análise avançada e técnicas baseadas em lógica, incluindo aprendizado de máquina, para interpretar eventos, analisar tendências e comportamento de sistemas, apoiar e automatizar decisões e realizar ações. Então, o que é isso, essa inteligência artificial? Após essa grande gama de conversas entre os diversos tipos de atividade diferente, né, que geram ali dados, informações, números,
situações, isso tudo vai sendo armazenado, né? E através de algoritmos, de programas especializados que são desenvolvidos, que vão ali, pegam todo esse banco de dados de informações, né, e geram ali novas interpretações para esses eventos, permitindo desenvolvimentos de novas ações, né, de outras automações que podem surgir como necessárias, né, e essa inteligência artificial por muitas vezes tem essa capacidade de decidir, né, de realizar outras ações que procurem minimizar e melhorar a situação de uma determinada atividade, de um determinado processo, né? E aí temos a computação em nuvem, é a distribuição de serviços de computação, servidores, armazenamento, banco de dados, redes, software, análise de inteligência pela internet, com utilização de memória, capacidade de armazenamento e cálculo de computadores e servidores hospedados em data center, proporcionando recursos flexíveis e economias na escala. E o que quer dizer isso, então? Quer dizer o quê? Que com a internet, né, com essa computação em nuvem, ela é permitida. Então, você pode, por exemplo, colocar uma massa de dados e de informações das suas diversas máquinas, dos seus diversos equipamentos, de todo o seu aparato tecnológico, produtivo, você pode armazenar isso em um local comum, onde, através dessa mesma internet, você será capaz de acessá-lo de qualquer lugar do planeta, desde que você esteja conectado à internet, né? Isso parece ser algo assim, mas imaginem vocês o quanto não se evita o transporte físico de dados, sendo que por uma conexão de internet você é capaz de sair daqui, ir lá no Japão e de lá você fazer alterações e fazer projeções utilizando-se esse dado nesse ambiente comum, tá? Que é conhecido como a nuvem, né? Onde fica ali, quem cuida disso? São os data centers que existem pelo mundo, né? Aqueles locais centrais que recebem essas informações e permite que seja acessado aí a qualquer momento via internet, né, para as pessoas que se utilizam dele. O que é importante a gente deixar claro nisso tudo? É importante a gente deixar claro que a informação necessita de um meio físico para existir. Tá? Não tem como haver informação sem um armazenamento em algum lugar físico. Desta forma, tudo que você coloca no seu ambiente de nuvem, seja na sua casa ou seja uma empresa do porte maior que for, com a maior aporte tecnológico que existe, todas essas situações requerem que esses dados fiquem armazenados em um ambiente físico em algum lugar, tá? Então, assim, quando você escreve um texto na internet, né, você escreve lá um texto lá tal, e no seu Facebook, na página do seu Facebook, coloca umas fotos no seu Instagram. Para você, pode não estar no seu computador, né? Pode estar apenas na sua plataforma do Instagram, mas ela está seguramente armazenada em algum lugar, em algum data center da vida, tá? E que pode ser, consequentemente, pego e utilizado por você, mas também por alguma outra pessoa que por algum motivo consiga acesso a ele, né? Então isso é muito importante. Não existe ainda nada que fique em um ambiente que seja de nuvem, que não precise, que não utilize espaço físico, né? Então, a computação em nuvem permite às empresas acessar recursos computacionais abundantes com um serviço
e a partir de distintos dispositivos remotos, né, que é o que a gente está falando, a internet aí. Desta forma, evita-se investimento altos em equipamentos e equipe de suporte, permitindo às empresas focarem seus investimentos nas suas atividades principais. Então, quer dizer, em vez da empresa ficar gastando grandes valores, não só pelo valor financeiro, mas pela condição, né, pela a criticidade de se conservar dados, né? Ela então meio que terceiriza esse arquivamento, né, esse ambiente de dados para uma empresa especializada em cuidar disso, que tem o nome de data center, tá? Então, aí em terceiro lugar, o Big Data. Então, o que é? É uma abordagem para atuar em dados com a maior variedade e complexidade, que chegam em volumes crescentes e com velocidade cada vez maior, usados para resolver problemas de negócio. Esses conjuntos de dados são tão volumosos que o software tradicional de processamento de dados não consegue gerenciá-los. São utilizadas técnicas estatísticas e de aprendizagem de máquina para extrair informações relevantes aos negócios, inferências e tendências não possíveis de se obter com uma análise humana. Então, olha o que é esse Big Data. O Big Data nada mais é do que um espaço físico que permite que todas as informações que são geradas na utilização, nos processos de produção, de comunicação, enfim, tudo aquilo que é gerado nesses processos, ele fica em um mesmo local. E esse local pode e é explorado por sistemas de inteligência artificial que nós vimos um pouco antes, que permite então que essa formação, esse emaranhado cada vez mais crescente, como diz o texto aí, de dados, possa ser trabalhado e transformados em informações relevantes para o negócio. Assim, aquela informação do tipo assim, quando você começa a juntar aquilo que você tem dentro da sua cabeça e forma um conceito novo sobre algo que até então você não tinha. Então você pega lá a informação de informação de outro, a informação de outra pessoa, de um outro lugar, de um lugar que deu certo, um lugar que não deu certo. Então você joga tudo aquilo dentro da sua cabeça, né? E ali você começa a pegar tudo, as experiências positivas, as experiências negativas, aquilo que efetivamente funcionou, aquilo que não funcionou, e baseado nisso, então você cria conceitos e ideias novas para se resolver um problema, né? Isso dentro de um cérebro humano, dentro do nosso dia a dia, do nosso raciocínio, da nossa criatividade, da nossa capacidade de conhecimento. Então, o que é um Big Data, então? É como se fosse o nosso cérebro com todas essas informações que a gente possui, porém num ambiente físico, e que com o auxílio da inteligência artificial, através do acesso à internet das coisas, eles conseguem ali, com algoritmos de inteligência artificial, formar conceitos novos que talvez, que muito provavelmente nós, enquanto seres humanos, com a nossa limitação de conhecimento, a gente geralmente não tem um conhecimento do todo, né? Diferente de um Big Data, que se for bem alimentado vai ter informação de um todo lá, informações estatísticas, dados, ela consegue então gerar novas informações e novas ideias e conceitos, né? Então, essa é a função do Big Data, permitir que isso aconteça. Então, aí surgem os estudos todos aí sobre a questão o computador vai substituir o homem, né? O computador tem o projeto de facilitar a vida do homem. Porém, um Big Data com uma inteligência artificial podem atingir informações
que a mente humana demoraria muito mais tempo ou talvez nem chegariam a essas informações com um nível de detalhes que um Big Data e um Business Intelligence, né? uma inteligência de negócio, uma inteligência artificial consegue obter, né? E aí a cibersegurança. Então, fechando tudo isso, pensando em tudo isso, né? Aí você tem todos esses dados colocados num ambiente fora da sua empresa, num ambiente de acesso comum, embora seja todo ele, né, possa ser ele todo fechado com travas de segurança, né? Travas cibernéticas, trava de computador, mas ele está no ambiente comum de acesso. Então, aí era necessário então que exista essa cibersegurança, que é um conjunto de infraestruturas de hardware e software voltado para a proteção dos ativos da informação, por meio de tratamento das ameaças que põem em risco a informação que é processada, armazenada e transportada pelos sistemas de informação que estão interligados. Então, gente, existe todo, do mesmo jeito que as pessoas desenvolvem o Big Data, a inteligência artificial, né, a nuvem, né, no mesmo grau, com o mesmo cuidado, deve ser criado situações que permitam que esses dados possam transitar, ficar armazenados de maneira segura, uma vez que eles estão expostos, né, a um ambiente comum de acesso. Então, aí existe essa questão da cibersegurança. Aí vem a internet das coisas, interconexão entre objetos por meio da infraestrutura habilitadora, eletrônica, software, sensores e autuadores, com a capacidade de computação distribuída e organizados em redes que passam a se comunicar e interagir, podendo ser remotamente monitorados e ou controlados, resultando em ganhos de eficiência. Então, a internet das coisas é o que nós estamos vivendo hoje, né? Há 5 anos atrás, não ter internet em casa não fazia tanta diferença. Eu falo 5 anos mesmo, né? Enfim, e de 5 anos aqui, 5, 8 anos para cá, a gente se fica um tempo aí sem cair o sinal da internet, né? Cai o sinal do provedor, alguma coisa assim, você já começa a bater um certo meio desespero, né? Fala assim, como é que eu vou fazer isso? Na aula presencial da semana passada, nós estávamos conversando um pouco sobre isso, e um dos alunos deu o exemplo aí de que quando a internet cai, no ramo de atividade que ele trabalha, eles simplesmente cruzam os braços e ficam esperando a internet voltar, né? Não tem muito o que fazer. Então a internet das coisas tem a ver com isso, essa conexão, essa interligação de dados, de informações através de redes, né? De software, e algo assim que não dá mais para excluir ou dizer assim, eu não preciso disso, eu não vou utilizar isso, eu não quero fazer parte disso. É algo assim, um tanto quanto como a energia elétrica, por exemplo, né? Está intimamente relacionado, né? Não adianta nada se ter uma conexão monstruosa se você não tiver energia elétrica, né? E também, mas assim, a energia elétrica quando surgiu, ela era uma, né, das opções de energia, vamos falar assim. E hoje nós estamos aí, né, buscando até fontes alternativas para gerar energia elétrica, né, na natureza aí, energia solar, a eólica, enfim, né? E então a internet está no mesmo patamar, está na mesma necessidade, né? Por fim, aí, ó, na sexta opção, desculpa, a robótica avançada, que são dispositivos que agem em grande parte ou parcialmente de forma autônoma, que interagem fisicamente com as pessoas ou seu ambiente e que são capazes de modificar seu comportamento com base em dados e sensores. Então, a questão robótica na sua maior ênfase, né?
Naquela questão assim de que certos movimentos, certas atitudes que antes deveriam ser direcionadas, né, ou controladas por uma pessoa, um ser humano movimentando aquilo, hoje elas são feitas de forma instintiva, vamos dizer assim. Não sei se a instintiva é ideal usar, né? Que instintivo tem muito a ver com a gente, né, ser humano, mas assim, de forma autônoma, né? Ele, utilizando os dados que, através de sensores autuadores, ele consegue ali de 2, 3, 5 dados diferentes, retirar um sexto ou sétimo dado por uma atitude que não seja aquela as quais está programado ali, baseado nos algoritmos, naquilo que está programado para ser feito, né? Então é a robótica aí que realiza aí situações de forma automatizada, sem muita interferência do ser humano, né? Sem muita interferência constante, né? Vamos falar assim, do ser humano. A manufatura digital é o uso de sistema integrado baseado em computador, que consiste em simulação, visualização 3D, análise e ferramentas de colaboração para criar definições de processos de manufatura e produtos simultaneamente. Então são aquela situação em que o computador, né, os dados simulam, né, como ficaria, como algo que seria feito à mão. Por exemplo, eu preciso fazer uma parede aqui nesse cômodo que eu estou, construir uma parede aqui, mas eu não assim, pensando assim, eu não consigo imaginar, minha imaginação não chega ao alcance de como isso ficaria. Então você consegue, através dessas manufaturas digitais, dessas plataformas aí, fazer uma simulação ali que vai ficar assim uma situação próxima demais do real, e aí você vai poder olhar e falar, não fica bom, fica bom, né? Sim, os arquitetos da vida, os engenheiros civil, né, conseguem criar estruturas ali dentro de um ambiente de computação, né, em 3D, e fazer análise mesmo dessa estrutura, testes, enfim, sem precisar construir isso fisicamente para saber o que vai dar. Então é muito interessante. A manufatura aditiva consiste na fabricação de peças a partir de um desenho digital feito com um software de modelagem tridimensional, sobrepondo finas camadas de material uma a uma por meio de uma impressora 3D. Então aí, aqui em cima é apenas a simulação. Embaixo, essa simulação pode se transformar em algo físico, né? Ali, utilizando um material próprio ali, né? Que a impressora 3D consegue manipular, né? Consegue transformar, e pode se transformar em algo assim material, né? Existem situações, na China fizeram um prédio de 7 andares com impressora 3D, né? Esses dias atrás eu estava vendo algumas coisas sobre isso e assim, muitas coisas em obras aí, né? Obras, construção civil e em todas as partes, né? Já podem ser feitas aí através de uma impressora, né? Ao invés da manufatura humana, vamos falar assim. Então é interessante, lá podem ser utilizados materiais como plástico, metal, ligas metálicas, cerâmica e areia, entre outros. Então a impressora ali ela é preparada para trabalhar com esses tipos de metais aí, que são os metais básicos e essenciais para uma construção civil, por exemplo, né? E muitas outras coisas. A integração de sistemas. Então, união de diferentes sistemas de computação e aplicações de software física ou funcionalmente para atuar como um todo coordenado, possibilita a troca de informações entre os diferentes sistemas. Então, o que é isso aí? Através da internet das coisas, esses sistemas de diferentes big datas espalhados, mas que fazem atividades afins, né, vamos dizer assim, que podem ter informações importantes para um e para o outro, eles podem ser interligados por essa internet e por
computação aí por meio de algoritmos inteligentes aí, de forma a utilizar uma gama de informações muito maior, né, do que a gente conseguiria se usasse apenas aquilo que a gente tem dentro, né, desculpa, não é dentro, é dentro dos nossos computadores. Então vocês imaginam tendo acesso aí a uma base mundial de informações sobre uma determinada situação. E é isso que faz então essa integração de sistemas, né? As informações em tempo real sobre o processo, ou seja, você consegue enxergar qual o resultado que isso está dando, né? Sem ter que esperar um relatório, enfim, ou reação, e etc, né? Gerenciar mais rapidamente, bem como decisões estratégicas sobre o negócio da empresa, conseguem ser mais facilmente implantadas na planta de produção. Somente a instalação dos pacotes ERP não se enquadram, mas a sua integração a sistemas de controle de produção industrial, sim. Ou seja, o sistema ERP, ele é um sistema que precisa estar dentro do ambiente lá, né, da empresa ali dentro do seu domínio ali, para ser bem utilizado. Mas as informações que esse sistema ERP geram, né, as informações dos sistemas de controle contábil, financeiro, o controle de produção, o controle de materiais, de estoque e tal, todas essas informações geradas por esse sistema de ERP, elas podem sim fazer parte de uma plataforma, de um ambiente em nuvem, para que a empresa se utilize dele de forma mais ágil e também possa permitir que outras situações possam se utilizar dessas mesmas informações aí, tá? Isso é muito legal, né? Perigoso, mas legal. Aí sistemas de simulação utilizam de computadores e conjuntos de técnicas para gerar modelos digitais que descrevem ou exibem a interação complexa entre várias variáveis dentro de um sistema, imitando processos do mundo real. Então, até falamos já, né, na questão da manufatura ali digital, tal, o sistema de simulação é a mesma ideia, né? É você simular realmente algo que fica numa questão gráfica, né, numa tela de um computador, ou enfim, ela deixa uma visão muito próxima da real, daquilo que vai estar fisicamente depois, né? E a digitalização, que é o uso de tecnologias digitais para transformar processos de produção, desenvolvimento de produtos, modelos de negócios, visando a otimização e eficiência dos processos. A transformação digital abrange projeto e implementação de plano de digitalização, sensoriamento, aquisição e tratamento de dados. Então, o que quer dizer isso? A digitalização, que é algo assim que é mais próximo de nós no dia a dia. Então, quantos documentos que quantas situações, situações que a gente antes tinha que escrever, colocar num papel, e hoje já não há mais essa necessidade, né? Você consegue deixar ele digital sem imprimir, né? Esse papel, e ele tem a mesma validade, né? Existe assinatura digital, enfim, tudo para facilitar, para que as coisas sejam mais digitais. Qual que é a vantagem maior da digitalização? É que essa informação ela tem um acesso muito mais rápido, você encontra tudo muito mais rápido, né? E aí a digitalização das coisas está transformando muitas situações. Uma situação muito interessante nisso é, por exemplo, a situação do curso da ETEC, por exemplo, né? Por causa da pandemia, nós ficamos nesse afastamento, né, social, esse isolamento, né? A escola decidiu, então, ao invés de fazer aquele vestibulinho, onde os alunos compareciam na escola num domingo e faziam uma prova de 60, 70 inscrições, escolherem os 40 mais bem classificados nessa prova de perguntas, né, respostas, para fazer parte da nova turma. Já é o terceiro vestibulinho, né, que não é mais através de uma prova, e sim através da análise do curricular do aluno. O que é isso?
É meio que quase que uma digitalização, né? Por quê? Porque o aluno faz a inscrição para o curso, né? Para fazer, e aí lá 65 pessoas fizeram a inscrição, mas são 40 vagas. Como que são escolhidas as 40 primeiras? A pessoa manda lá um histórico, né? Escaneia, né? Através de um arquivo PDF, enfim, uma foto, manda para a escola pega as notas desse aluno que está num arquivo que foi digitalizado, né? No momento que você escaneou ele, você transformou ele de algum documento físico num documento digital, e aí, baseado nesses dados, a escola cria ali um link, um ranking, né, baseado nas notas, né, nas notas médias de frequência, são uma série de fatores que influenciam ali, e aí define lá quais foram as 40 pessoas das 65 que se inscreveram que vão iniciar o curso, né, que vão fazer parte da nova turma. Isso cada vez vai se tornar mais comum, né? É uma tendência, existem países que já fazem isso. No Brasil aqui é uma tendência que está muito próxima de acontecer, porque as escolas já têm o currículo da maioria dos alunos, maioria dos alunos digitalizado, ou seja, arquivados de forma digital. É uma tendência natural que dentro de algum tempo não exista mais vestibular, né? E sim apenas o seu currículo escolar. Então, como que você, quais foram as notas que você tirou nos componentes que hoje caem lá no vestibulinho, né? Então, vai lá pegar os melhores classificados, as melhores notas para os piores. Aí tem outras situações, questões social, né? Cota de pessoas com menos condições financeiras, cota racial, enfim. Aí tem mais, de modo geral, o currículo, as notas que o aluno tira durante todos os anos que ele está estudando. Que é uma forma justa, né, de classificar, né, para que possa lá, porque infelizmente não dá para todos entrarem fazer uma faculdade pública, porque tem lá 500 interessados e tem 2 salas de 50 alunos, por exemplo. Só 100 podem. Então, precisa selecionar, e uma forma é essa da questão que está relacionada diretamente à digitalização, né? E serve como alerta para a gente aí, para os nossos filhos, né? Aquela questão assim, não, passou com 5, ou tirou R, tá bom, tá ótimo. Não, realmente, você passou, você atingiu o objetivo mínimo ali, mas aí você tem que ficar torcendo para que mais pessoas tenham se mantido na média como você, né? Porque se tiver várias pessoas que decidiram por caprichar um pouquinho mais e tirar notas melhores, essas pessoas podem ser privilegiadas aí num futuro processo seletivo de uma faculdade, por exemplo, né? Então a digitalização ela é básica para isso, tá? E por fim aí, quais são os benefícios da indústria 4.0? Os benefícios alcançados com a implantação da indústria 4.0 são muitos. O uso das tecnologias digitais na indústria permitiram aumentar em 22% em média a capacidade produtiva de micro, pequenas e médias empresas do segmento de alimentos e bebidas, metalmecânica, moveleiro, vestuário e calçados. Muitos ainda acreditam que falar de indústria 4.0 é falar de ferramentas complexas, extremamente caras, e que somente grandes empresas com atuação internacional têm acesso ao novo modo de produção. Não é mais bem assim. Ainda continua sendo algo bem oneroso, vamos dizer assim, né? E requer um investimento mais alto da empresa, porque não é só um investimento em equipamento físico, mas em treinamento, em preparo de mão de obra especializada, não só de contratação externa, mas treinamento para as pessoas que já atuam dentro da empresa, dentro
como um todo, e isso realmente faz com que adaptar-se, né, a essa indústria 4.0 seja algo que tem um valor elevado ainda. Porém, os resultados, quando bem desenvolvido e implantado, eles podem, em muito pouco tempo, pagar, né, esse investimento que a princípio parece não, esse investimento que é alto. Então, as empresas que investem com cuidado, com capricho, sabendo bem o que quer, até onde quer, nessas tecnologias que nós acabamos de ver aí, essas empresas têm fatalmente muito mais condições de competir no mercado, porque ela consegue diminuir custo final de produção, economia de insumos, economia de energia, mão de obra e etc. Tá? Então, gente, dentro do nosso conteúdo aí de tecnologia da informação aplicada à logística, nós não poderíamos deixar de falar, né, dessa indústria 4.0 e nós vamos seguir nessa linha, né, de tecnologia nos próximos assuntos nossos aí das próximas aulas, tá bom? Eu vou encerrando por aqui, né? Agradeço a atenção de vocês, espero que vocês possam assistir. Tenho acompanhado lá, como eu coloco um link do YouTube, né? Eu gravo lá, eu tenho acompanhado que não são todos que estão acessando as aulas, né? Dá para saber quantas pessoas acessaram e a quantidade de pessoas que acessou é bem mais baixa do que a quantidade de alunos que nós temos, né? Então, assim, a gente espera, né? É um desejo da gente que essa questão de divisão de turmas para retorno de aula presencial acabe logo, mas enquanto não acaba, essa é a opção que a gente tem, né? E é preciso aproveitar dela. Nós temos falado muito dentro da sala de aula sobre aproveitar essas ferramentas, né? Ferramentas que vieram, como nós estamos acabando de ver aqui na indústria 4.0, né? Na quarta revolução industrial, ferramentas que vieram para ficar e que quem souber manipular e tirar proveito dela vai sair na frente, tá bom? Então, eu desejo uma boa noite para vocês, um bom descanso. Encerro aqui a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Um abraço.